Tô devendo vocês alguns conteúdos aí da disciplina, tá? Eu acabei de gravar a aula referente ao último exercício que eu solicitei no trabalho prático 2, que, que eu segmentei, né, para ser entregue no trabalho prático 3, ok? Então, eu já vou até abrir essa avaliação lá no Siga para vocês entregarem, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu falei com vocês, né, que não ia ter tempo hábil, né, para vocês entregarem esse ponto 4 e 5, né, na primeira parte desse trabalho, né? Então, eu pedi para vocês entregarem a parte apenas do projeto, né, da concepção e do pré-dimensionamento dos elementos, né? E aí ficou faltando essas duas partes, né? Eu gravei um vídeo anteriormente, foi o último vídeo que eu postei para vocês, a respeito dessa questão 5, tá? Então, eu detalhei todo o passo a passo que vocês devem fazer para fazer o cálculo dessa ligação específica, tá? Então, vocês avaliarem, né, o passo a passo, ir acompanhando, tá? A única coisa que muda, né, do meu exemplo, né, para esse que vocês vão fazer, é a carga, tá? Então, é mesmo seguir lá o passo a passo, entender o passo, né, e aplicar para a carga que foi solicitada, tá? E agora eu vou postar esse ponto 4 aqui, né, que é o dimensionamento do nó da treliça de cobertura, tá? Esse é bem simples, é curto de se fazer, tá? Ele é mais rápido, né? É claro, dependendo da ligação, mas acredito que vocês vão escolher a ligação soldada, tá? Então, eu fiz o exemplo, eu fiz o passo a passo, tá? E aí vocês vão acompanhar e vão fazer ele, ok? Até a primeira parte do exemplo que eu fiz, vocês já fizeram, né? Então, vai ficar bem mais simples, é bem mais rápido de se fazer, tá? Então, com isso feito, com isso realizado, vocês já vão ter condições de entregar essa segunda parte desse trabalho, tá? E aí a gente consegue finalizar, né, essa parte aí da disciplina, tá bom? Bom, e aí, né, eu vou pedir para vocês me entregarem essa parte no dia 4 de setembro, ok? E aí a gente vai falando de outros aspectos, né, que a gente precisa contemplar da nossa disciplina, ok? Então, a próxima parte vai ser falar das bases, né, dos pilares, tá? E também falar sobre os elementos mistos, tá? Apesar da gente não ter conseguido, né, contemplar isso no nosso trabalho prático, né? Acabou tendo uma alteração, né, no desenvolvimento da disciplina, mas eu vou apresentar esses conceitos iniciais das estruturas mistas, tá? Principalmente da laje, que eu acho fundamental vocês saberem, tá? Eu vou explicar o contexto, né, a respeito das lajes, que eu acho fundamental vocês verem, tá? Porque, até mesmo porque, né, quando a gente tem uma estrutura metálica, né, a gente pode utilizar, né, os diversos tipos de laje que vocês já viram, né, em concreto, né, laje pré-moldada, laje maciça, a gente pode empregar em estruturas metálicas, tá? E a gente tem, né, essa estrutura mista, né, principalmente a steel deck, né, que ela é mais aplicável, né, na estrutura de aço, tá? Mas essas outras lajes convencionais também podem ser aplicados na estrutura de concreto, tá? Então, eu acho importante passar essa parte para vocês entenderem, né, a respeito dessas lajes, tá? E também a respeito do, das vigas mistas, tá? Vou passar um conceito rápido, não vai ter como a gente aplicar, né? Que seria o mais interessante, né? Da gente ver isso mais detalhadamente.
Mas aí, no final, a gente vai ter um questionáriozinho abordando todos esses tópicos, tá? Que vai acontecer aí no dia 9 de setembro. Então, no dia 9 de setembro, eu vou até atualizar essas informações lá no SIGA, vai ocorrer esse questionário, que vai ter várias perguntas a respeito das vigas mistas, tá? Contemplando também um pouquinho das bases dos pilares, tá? Então, a gente vai ter uma conversa a respeito sobre bases de pilares, tá? Que é fundamental e que também traz uma certa introdução dessa interface aço e concreto, como a gente vai ver mais aplicado em estruturas mistas, tá? Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Sem dúvida. Beleza. Eu queria saber de vocês se a gente pode conversar um pouquinho a respeito de bases, rapidamente aqui, né? Já que eu estou gravando a aula, para a gente conversar só introdutoriamente, né? A gente não vai aprofundar aqui, senão vai ficar uma aula muito cansativa, tá? Que eu vou gravar um vídeo explicando mais detalhadamente sobre as bases, tá? Mas só para a gente ter uma conversa, tá bom? Então, deixa eu só apresentar aqui, né? Para a gente começar. Coisa de minutos, tá, gente? Não vou ficar me prolongando muito aqui, não, senão vai ficar muito cansativa a aula. Bom, só para a gente falar um pouquinho, né, a respeito das bases, tá? Essa parte é uma parte muito importante e fundamental, né? Quando a gente fala de estruturas metálicas, né? A gente precisa entender todo o fluxo, né? Toda a estruturação, né? Então, a gente viu um pouco das ligações, né? Eu passei mais específico, né? Nessas ligações que a gente vê rotineiramente, né? Que é a treliça, né? Que eu vou passar o vídeo para vocês agora. E a ligação, né, parafusada e soldada, né? Então, a, a base de pilar, de um pilar, né, a gente precisa também entender, né, como que funciona, né, até porque a gente tem o pilar de aço interligado a uma fundação, né, um bloco de concreto ali, fazendo essa interface, tá? Então, nessa parte final, né, quando a gente entende todo o fluxo de carga, né, as cargas vão sendo transmitidas, né, de laje para as vigas, para os pilares, e os pilares vão passando para os pilares abaixo, né, e aí a gente tem todo um fluxo de carga que vai chegar, né, até a fundação, né, e a fundação vai dissipar essa carga para o solo, né. Então, a gente já entende isso desde lá de sistema, de teoria das estruturas, né, a gente já vê, já vai vindo com esses conceitos, tá? Vocês veem isso também em concreto, né? E agora a gente precisa entender isso em estruturas de aço, né? Essa parte final, né? Que é onde a gente tem essa interface, estrutura e fundação, tá? Bom, a gente não tem uma fundação de aço, então a gente precisa usar esses blocos de concreto, né, para fazer essa dissipação da carga para o solo, tá? Então, a parte de fundação aqui das estruturas de aço é as mesmas que vocês veem lá na disciplina fundação, né? Então, a maioria todas, né, são de concreto, né? Apesar de ter estaca, né, de aço, né, a gente ainda precisa de um bloco, né, de coroamento sobre essa estaca, né, e esse bloco, ele é feito de concreto, tá? Então, a gente não foge disso, a gente precisa de um bloco ali, né, para receber essa carga do pilar de aço, para ele distribuir aí para o solo, para a fundação profunda, né, enfim, né, e fazer essa dissipação dessa carga, tá? E aí, quando essa carga chega ali, né, a gente precisa definir, né, qual vai ser o tipo, né, de vinculação que vai ocorrer ali, né, aonde vai ocorrer a transmissão do momento fletor, das forças axiais, né, a força normal e a força cortante, né, que vai para esse bloco, tá? Isso vai depender da vinculação ali do pilar com o bloco de concreto, tá? Então,
basicamente, esses pilares, né, desculpa, esses pilares não, essas bases, né, elas são compostas de um chumbador, deixa eu só destacar aqui, de um chumbador, né, que vai fazer, né, que é justamente esse chumbador aqui, tá? E a gente ainda tem essa barra de cisalhamento, né? Na verdade, essa barra de cisalhamento, ela não tá aqui, eu coloquei esse indicador, mas ela não tá aqui, né? Isso aqui é o chumbador, tá? Que ele vai ficar totalmente inserido no bloco de concreto, tá? A gente usa, né, porca, tanto na parte superior quanto na parte inferior dessa placa, que a gente chama de placa de base, né, nessa chapa, onde a gente faz a ligação, tá? Totalmente soldada do pilar de aço que chega aqui, tá? Então, o pilar de aço, obrigatoriamente, ele vai estar soldado nessa placa de base, tá? Então, a gente tem, né, o chumbador, tá, que vai fixar o pilar na vertical, tá, e às vezes horizontalmente no bloco de concreto, tá, devido a essas ações horizontais. Nós temos o bloco de concreto em si, tá, e esse bloco de concreto, dependendo, né, a gente faz da mesma forma que faz na execução, né, da fundação. Dependendo, a gente coloca armadura, tá? Mas normalmente a gente não coloca, a gente coloca só o concreto mesmo, tá? E os chumbadores, tá? E a gente deixa, assim, na parte superior desses chumbadores, tá? Um espaço, ok? Que vai ser preenchido por um grout, né? Uma argamassa expansiva, tá? Que vai fazer o preenchimento, né, desses espaços aqui, justamente para a gente poder centralizar, tá? O pilar, tá? Deixar ele centralizado, né? E também para ter uma folga, né? Para fazer os ajustes, né? Dilatar, enfim, né? Essa estrutura, ok? Bom, a gente tem dois módulos de vínculos, né? Dessas bases, né? Isso a gente já viu aí em algumas estruturas, né, que são bases rotuladas e bases engastadas, tá? Então, essa primeira aqui é uma base rotulada, e essa segunda é uma base engastada, tá? O que acontece numa base rotulada? A gente não tem transmissão, né, do momento fletor, né? E no caso da engastada, a gente já tem o momento fletor ali presente, tá? Nas duas, a gente vai ter a atuação da força normal, né? Da força normal chegando ali e também do esforço cortante, tá? Nos dois casos. Bom, o que difere, né, essas bases, né, além das cargas, né, também a sua forma, a sua concepção, tá? No caso da base engastada, né, a gente tem o problema do momento fletor, né, que a gente tem que transmitir ali, né, e dependendo da carga que chega ali de flexão, né, pode ser uma carga muito extrema, né, que pode deixar muito caro, né, essa estrutura, tá? Então, a gente utiliza parafusos, né, os chumbadores, desculpa, mais afastado do eixo central, né, do perfil, né, justamente para aumentar o braço de alavanca, né, aumentar a resistência dessa base com relação ao momento que vai chegar ali, tá? Então, a gente tenta afastar os parafusos, né, os chumbadores desse eixo central, né, aumentando o braço de alavanca, tá? Bom, eu tinha falado lá, né, da barra de cisalhamento. A barra de cisalhamento é justamente essa barrinha aqui, né, que fica bem na parte central, embaixo da chapa, tá, de base, da placa de base, tá, que a gente coloca, né, justamente para resistir essas cargas horizontais que chegam na base, tá? Uma questão interessante, né, é que as bases engastadas, né, elas vão produzir estruturas mais leves, tá? Porém, elas vão trazer um gasto maior nas fundações, né? Porque a gente tem a transmissão do momento fletor, né? Da flexão. Então, ela vai acabar onerando aí,
né, a fundação, tá? Mas acaba sendo um tipo de fundação que a gente acaba vendo muito aí nessas obras, tá? Esse elemento aqui que a gente está vendo aqui, ó, essa chapinha aqui ligada no perfil, é uma contranervura, tá? Que a gente usa, porque a gente acaba utilizando uma nervura, tá? Na parte interna, aqui não está aparecendo, mas tem, tem que haver uma nervura aqui na parte interna, quando a carga é muito alta, tá? Quando há uma carga muito excessiva chegando ali nessa base, né? E em vez da gente aumentar a espessura, né, da placa de base, né, e ir afastando muito, né, esses chumbadores, né, a gente acaba utilizando essas nervuras, né, para evitar esse tipo de situação, né, para reduzir nesse custo aí da chapa, tá? Porém, a gente acaba encarecendo a estrutura, né, porque a gente tem que fazer esse recorte aqui, né, fazer essas ligações mais complexas, né, para reduzir a espessura da chapa, tá? Então não é algo muito interessante de ser usado, né? Só em último caso mesmo, tá? Para cargas pequenas, né, a gente nem precisa usar esse elemento aqui, tá bom? Para cargas pequenas, basta mesmo a placa, né, de base e os chumbadores, tá? Aqui ele usou chumbadores em todo o entorno da placa, tá? Não tem necessidade, né, de fazer isso, ok? 4 chumbadores, né? 2 dessa face, 2 na outra face, é o mínimo, é o suficiente, dependendo da situação, tá? Para se utilizar em uma estrutura, tá? Aqui a gente tem outras configurações, né, de base engastada, né, onde a gente consegue ver essas situações aqui, ó, tem 2 parafusos, 2 chumbadores, também pode ser feito isso, tá, sem problemas algum, tá. Aqui nos perfis tubulares, eles optam por colocar em torno, né, de todo o perfil, né. Aqui a gente também tem as formas para perfis de seção circular, né? Essas questões aqui são mais específicas, né? Principalmente quando se trata de uma treliça, né? Dependendo da situação, né? Principalmente passarelas, né? A, a gente utiliza uma situação dessa forma. Bom, a base rotulada é uma base em que a gente até viu os casos de estabilidades, né, bem no início da nossa disciplina, em que a base rotulada ela vai trazer, né, os elementos de suporte, né, quando a gente tem uma estrutura rotulada, né, a gente tem as estruturas de suporte que vai acabar pesando um pouquinho a estrutura, né, porque aí a gente acaba reduzindo um pouco as cargas horizontais e a gente não tem a transmissão do momento fletor, tá? Mas essa transmissão, né, não tem, esse momento é 100% zero? Não, não é 100% zero. A gente tem um mínimo aqui de momento ocorrendo nessa estrutura, tá? Então, aqui não muda muito daquela situação que a gente viu lá da base engastada. Aqui a única diferença é que a gente não tem uma preocupação, né, a respeito da distância, né, dos chumbadores, né, a gente não tem aquela preocupação de tentar afastar os chumbadores, né, do eixo da peça para aumentar o braço de alavanca, né, então, aqui a gente até pode utilizar esses chumbadores entre as mesas do perfil I, por exemplo, né, no caso dos perfis engastados, a gente usava aqui fora, na parte externa aqui, né, acima das mesas, né, então, justamente por causa do eixo de flexão do perfil, né, onde vai ocorrer o maior momento fletor, né, e aqui a gente não tem essa preocupação, porque a gente está considerando que não há transmissão de momento, né, então ele não precisa combater, né, esse momento fletor que chega ali, tá? Então, a gente tem as mesmas considerações, né, com relação às disposições, né, dos elementos que compõem a placa, tá? Aqui, a gente deve se preocupar um pouquinho, né, quando a gente tem perfis com uma seção muito grande, tá? Que é esse caso aqui, que
como a seção é muito grande do perfil que chega ali, aí o momento fletor já chega com uma carga um pouco mais considerável, então a gente acaba utilizando de meios, né, para reduzir, né, esse efeito do momento fletor na base, né, fazendo essa configuração de redução da seção, né, para a chegada aqui na base, reduzindo ao máximo esse momento, tá? Justamente para ter uma situação de rótula, tá? E nós temos esse outro caso aqui, né, onde a gente utiliza esses pinos, né, que fazem mesmo essa configuração de articulação, né, que tem, né, o apoio fixo, né? Então, esse tipo de configuração é uma configuração mais cara, tá? Não é um tipo de disposição simples de ser executada, né? A gente tem aqui chapas chegando, né? E pino aqui, né? Então a gente tem que garantir essa eficiência dessa estrutura. E a gente usa isso quando a gente tem uma estrutura grande, né, de grande porte, com uma elevada carga, né, que é o caso de pontes, né, que a gente vê esse tipo de estrutura muito claro, muito claramente, tá? Vocês podem ver em estruturas de arco, eu não sei, eu não estou lembrando de uma ponte específica que tenha, né, que eu posso dizer que tenha esse tipo de articulação, né, aqui, por aqui, né? Mas se vocês começarem a reparar, né, vocês vão ver esse tipo de situação nessas obras de grande porte, tá? Porém, né, é um recurso que a gente usa em último caso e quando é uma obra específica, uma obra de cunho especial, como uma ponte, tá? Então, tem que se pensar aí com relação a esses custos, tá? Bom, no caso, né, das disposições, ok? A gente costuma utilizar no mínimo 4 chumbadores, tá? Ou apenas simplesmente 4 chumbadores. Pode ser utilizado 2 chumbadores, como a gente já viu nas outras disposições, tá? Mas é melhor se fixar que no mínimo 4 chumbadores é suficiente, tá? A gente usa uma porca que chamam porca de contato do concreto, justamente para fazer essa interface concreto e aço, né? Então a gente usa essa porca aqui, tá? E essa porca ela fica totalmente submersa, né, nesse concreto, né, nessa base, tá? Então quando a gente coloca, né, quando a gente vai executar essa estrutura, né, a gente monta a forma, coloca os espaçadores, né, de acordo com o espaçamento, né, desses chumbadores, né, de acordo com o projeto, deixa ele ali mais ou menos fixo, né, lembrando de colocar um elemento aqui para fazer aquele espaçamento, tá, para não concretar tudo, ok? Então a gente deixa aqui, coloca uma luva ou coloca um isopor, né? Um material que dê para a gente retirar aqui, né? Para a gente fazer o ajuste, né? Quando chegar a placa de base e o pilar, tá? Então a gente faz essa configuração aqui, né? Depois faz os ajustes, né? Insere o grout, né? E alinha, né? Estabiliza esse pilar, tá? Bom, dúvidas até aqui? Eu queria mostrar um vídeo para vocês mostrando justamente essa construção, tá? Porque eu acho super interessante, né, a gente entender como que se executa esse tipo de estrutura, né, para a gente entender como que funciona na prática, né, esses conceitos aí, tá? Então, é um vídeo aqui que mostra justamente isso, tá? Então, percebam que eles estão montando, tá, toda a parte de fundação, tá? Então, ele segue aquele mesmo roteiro que, não sei se vocês estão fazendo a disciplina de, é, de fundações, mas ele segue todo o roteiro, né, para fazer a fundação. Nesse caso, ele está fazendo um radier, tá? E aí ele vai montar o bloco de base,
né? Então, aqui esse bloco, ele está todo estruturado, ele também tem armaduras, tá? E ele está posicionando aqui, alinhando, deixando o mais nivelado possível, tá? Lembrando que estrutura metálica, ela é toda milimétrica, então a gente não pode ter muitos erros, né, para não ter interferência, né, nos outros elementos, tá? Então a gente sempre faz o nivelamento, os ajustes, né? Por isso que a gente deixa essas folgas, né, para a gente ajustar ali no momento, tá? Então ele vai fazer, ele está nivelando tudo ali para colocar as barras. Depois ele vai vir com os chumbadores, vai posicionar, tá? Então aqui ele está soldando, né? Aqui, ó, tá os chumbadores, ok? Então ele está fazendo o espaçamento dos chumbadores com esses aços mesmo, tá? Com a armadura que está ali posicionada. Tem essa estrutura também que faz, deixa eu só voltar aqui, que faz essa configuração, né, desse espaçamento, né, da disposição dos chumbadores, né, esse aqui é até mais prático de se fazer, tá? E isso aqui vai justamente deixar a folga, ok? Deixar a folga para receber, né, o perfil de aço, né, e fazer os devidos ajustes, né? Então ele deixa assim, né, para ficar alinhado na disposição correta, né? Para que no momento, né, da concretagem ele não saia fora, né? Mas ele sempre vai fazer o ajuste, ele faz o ajuste ali na hora, nivela ali na hora que ele está colocando, fazendo a disposição. Ele lança o concreto, né? Depois de lançar o concreto, e depois ele alinha de novo, né? A gente tem que ter esse cuidado, tá? Para não ter nenhuma imprecisão no momento de fazer os encaixes, tá? Então ele deixa aí, colocou a luva também, para ter o espaçamento. Então ele fez para todos os blocos, então perceba aqui os blocos, tá? Das estruturas. E aí eles vão passar para o processo de concretagem, então ele vai realizar todo o processo de concretagem da fundação. Então aí ele deixou aí os blocos. Aqui é interessante que aí, depois que ele fez a concretagem, de novo, eles fizeram um alinhamento, né? Utilizando a topografia, né, para fazer isso. Depois eles alinham de novo, né? É um processo bem delicado nessa questão da base, tá? Tem que estar muito bem posicionado, tá? Depois ele fez os reparos ali. Aqui está chegando o perfil. Então, eles, primeiro, né, antes de fazer o resto da concretagem ali, ele vai encaixar o perfil, tá? E depois vai fazer o resto do preenchimento, tá? Então, aí está chegando o perfil. Esse perfil aqui é um perfil com base engastada. Perceba aqui, né, as nervuras, tá? A base engastada é a mais recorrente nas construções, tá? Então, agora eles vão fazer o processo, né, de parafusar e alinhar, né, esses perfis, né? Perceba a agilidade que é, né, de ter um produto já chegando pronto na obra, né? Só chegar e parafusar, né? Isso também é super importante, né, de se ver, né, a praticidade que é, né? Qualquer um pode chegar lá e fazer essa questão do aperto, né? Então, ele está fazendo, alinhando, isso é muito importante. Então, eles estão nivelando ali a questão da retilidade do pilar, né? Aí ele mostrando a bolha de nível. E aí depois eles vão fazendo os encaixes. Isso é uma obra, ele mostra o tempo aqui que está demorando para fazer essa obra. É super rápido e é super prático, né? Se a gente for pensar, né? O processo que mais demorou foi a parte da concretagem, né? Que é um processo, a parte concreta é um processo que requer mais tempo, né? Para montar as armaduras, montar a forma, fazer a concretagem, realizar o processo de cura, né? E aqui no aço a gente só chega com as peças e parafusa. Então, essa questão também de você realizar a solda em oficina, né? Perceba que os elementos aqui são todos soldados, né? Todos soldados aqui. E
ele só está executando a questão do aperto, né? A questão de parafusar ali, né? Fazer os encaixes devidos, né? Então a gente tem uma agilidade em obra muito maior, né? Agora ele vai encaixar ali o contraventamento, né? Então tem todas essas questões aqui, né? Lembrando que a base também pode receber esses elementos de ligação, né? Essas chapas de ligação, aqui é uma chapa de ligação com o elemento de contraventamento, vai ser um elemento em V, tá? Então, eles fazem todo esse processo, as chapas estão todas aqui soldadas, já vieram posicionadas, né? E é por isso que a gente tem que em V não, né? Em X, o outro que é em V. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão do alinhamento, do nivelamento, né? Porque o perfil, né, ele já vai vir todo cortado, né, nas medidas que foram dispostas no projeto, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, né, para sair tudo nos conformes, né? Tudo encaixar direitinho ali, né? Por isso que tem que ter uma boa precisão no projeto, como também tem que ter uma precisão na obra, na hora de executar essas estruturas, tá? Então, ele percebo que, né, já montou ali, já colocou viga, já colocou estrutura de contraventamento, né? Enfim, já fez todo o processo ali necessário, né? Então, é coisa super rápida, questão de horas mesmo para fazer todo esse processo de montagem, tá? A estrutura está toda pronta. Esses pinos aqui, tá, gente? Ó, só para lembrar, só para já introduzir, esses pinos aqui são os pinos, são os conectores, né, de cisalhamento aí para os elementos, né, para a laje de concreto, tá? Que vai vir subsequente, né? Nesse vídeo aqui não mostra, tá? Mas esses pinos já vieram de fábrica posicionados ali conforme o projeto, né? E isso aqui que vai fazer também a interface aço e concreto, tá? Com os chumbadores no bloco de concreto, tá? Então a estrutura está praticamente pronta, né? Não gerou tantos resíduos como o concreto gera, não tem uso de formas, não tem aquela preocupação de ter que esperar curar o material, né? Então, toda aí uma questão, né? Todo um processo aí para fazer essa estrutura de forma bem simples, bem rápida. Então, aqui, ó, os consoles aqui, né, para fazer a ligação do pilar com a viga, né? Novamente fazendo alinhamento, os ajustes aqui, né, das ligações da base, né? Isso é muito importante. E perceba que em nenhum momento, né, teve ali um equipamento diferente. O único equipamento diferente que teve ali, que foi necessário, foi o muque, né, do caminhão, né, para erguer as peças, né, e para eles conseguirem posicionar. Mas no mais, uma chavinha ali de boca ali, né, para fazer o aperto das porcas, né? Então, assim, gente, é uma estrutura, aqui no caso, é uma estrutura pequena, de 2 andares, né? Mas é, o, é a ideia da estrutura metálica é essa, né? Ela não foge disso, né? E são perfis ali relativamente pequenos, né? Então a gente vê que foi muito rápido, né? Essa questão das disposições, né? A questão da execução, foi questão. Essa montagem toda ocorreu em um dia, né? Em um dia a estrutura estava toda pronta, né? Para receber a laje, para receber os fechamentos, né? Então é uma facilidade que nós temos, né, com essa questão das estruturas metálicas, muito grande em relação às estruturas de concreto, né? É claro que a gente tem essas imposições com relação ao preço, o aço é muito mais caro, né? Ele tem um preço muito mais elevado que uma estrutura de concreto, né? Mas a gente tem que pensar também, né, na questão de longo prazo, porque também a gente
atualmente, né, com essa pandemia, o custo da mão de obra está muito caro, muito caro. É claro que quando a gente fala de estrutura metálica, né, tem um certo cuidado com a mão de obra, porque a mão de obra precisa conhecer as técnicas, né, para executar uma estrutura desse tipo. Mas pensa, você está pagando aí horas e horas de mão de obra para fazer uma estrutura de concreto, né, que requer bastante mão de obra, né? Um cara para fazer a armação, um cara para fazer a forma, né? Um carpinteiro, o armador, né? O pedreiro, né, para fazer a execução, né, o servente, né, são várias mãos de obras, enquanto que no aço, né, vai chegar ali a estrutura, né, você tem a pessoa, né, para fazer a montagem, e vai requerer tantas pessoas assim, e é uma questão de um dia para montar, né? Então, rapidamente se monta, né? E depois é tocar a obra, né? Então, é caro de um lado, mas por outro ele gera uma certa economia, tá? Então, é sempre bom avaliar, né, esses custos-benefício, né, de cada estrutura na hora de se escolher, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, professor. Beleza. Olha, o que eu tinha para trazer hoje era isso, tá? A aula vai ficar gravada para vocês, tá? Então, de qualquer forma, vocês vão ter acesso a essa aula, vou postar ela também. Então, só mesmo para introduzir essa parte de bases, né, para vocês entenderem esse processo, né, bem rapidamente, né, não quis me prolongar muito, que eu vou criar um vídeo específico, né, detalhando mais a respeito dessas bases, tá? A gente tem alguns requisitos, né, a respeito da disposição, tá? E aí a gente vê com mais detalhes, né, na aula, na videoaula, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Novamente, para mim tá tranquilo, professor. Então tá bom. Então tá, gente. Boa noite para vocês e até semana que vem, ok? Boa noite, até mais, obrigado. Falou. De nada. Tchau. Boa noite, Glasmar. Tchau. Tchau, até mais.